estamos começando mais um programa Fino Trato e eu tenho o prazer de ter aqui comigo Beth Milan. A Beth é psicanalista, escritora, médica, mãe, mulher e por aí vai. A Beth foi consultora da Veja, do Consultório Sentimental, por 5 anos, também da Folha de São Paulo. Foi assistente de ninguém menos do que Jacques Lacan, na França. Beth, bom dia. Bom dia. Prazer imenso ter você aqui, estou bastante feliz. Prazer é meu de estar com você. Ok. A Beth está lançando mais um livro. Como escritora, tem vários livros publicados, mas nós vamos dar atenção a um livro em especial hoje, que é um livro diferente, eu diria, muito interessante, pelo menos me chamou bastante atenção. Eu vou mostrar para vocês e nós vamos comentar bastante desse livro. Mostrando o livro Carta ao Filho, de Beth Milan. Beth, por que você escreveu Carta ao Filho? Escrevi Carta ao Filho porque houve um desentendimento entre meu filho e eu resolvi refletir sobre a nossa relação. Na verdade, foi mais do que um desentendimento. Ele se afastou de mim, dizendo não me procura, não me telefona, etc. E eu, então, para estar com ele, comecei a escrever esse texto. Eu não pretendia transformar o texto num livro e depois ele se transformou num livro e está aí, teve um impacto muito grande, está tendo um impacto muito grande, embora ainda não esteja nas livrarias, deve chegar hoje, amanhã, deve ser possível encontrar o livro. Acredito que ele tem esse impacto porque, por um lado, ele desculpabiliza a mãe, que é sempre culpada de tudo. Né? Inclusive, quando a gente quer xingar alguém, a gente diz seu filho da mãe. É verdade. E, obviamente, essa expressão implica que a pessoa em questão não tem pai, mas e daí? Né? É uma expressão que precisa ser analisada e na qual eu gostaria que as pessoas não se repetissem. Então, essa é uma das razões pelas quais o livro teve impacto. Nós vamos falar de vários outros pontos e outras razões. Ela falou do impacto, eu vou mostrar para vocês aqui também o impacto desse livro. Uma primeira tomada, além de várias entrevistas que nós também mostraremos ao longo. A revista Bravo, 3 ou 4 páginas, Beth? 7 páginas com a Beth. A revista Bravo desse mês, no mês de abril, 7 páginas. Eu vou mostrar, temos mais imagens que também serão mostradas. Sendo que a 7ª é a carta que o meu filho escreveu para mim. Que interessante. Chama Carta à Mãe. Carta à Mãe, a pedido da Bravo. Ok. Né? Dizendo que ele se surpreendeu, imaginava que aos 30 anos não teria nada mais a aprender comigo e se deu conta de que ainda tinha a aprender o meu olhar positivo, né, em relação à vida. O fato de que eu olhava a vida com a lente do otimismo. Isso é maravilhoso. Beth, o que você falou de desculpabilizar a mãe, a figura da mãe, o que mais você descobriu em escrevendo esse livro, no decorrer desse percurso? Na verdade, nesse livro, é um livro ousado, porque as mães não falam, né, dos seus sentimentos com os filhos. É óbvio que a mãe não deve falar da sua vida sexual, senão ela é uma mãe licenciosa e não é disso que se trata. Mas eu me autorizei a falar dos meus sentimentos, do amor que eu tive pelo pai do Matias e também do amor que eu tive no fim do meu casamento pelo homem que no livro eu chamo de Oswald, né, que é o meu companheiro até hoje. Então, não é habitual falar com o filho do próprio sentimento, mas eu achei que era... Enfim, eu escrevi essa carta não só para que meu filho se reaproximasse, mas também para saber quem eu era, né? Quem eu era enquanto mulher, o que eu tinha feito, o que tinha acontecido, independentemente da minha vida enquanto mãe. Porque a gente tende afetivamente a ficar, a supervalorizar a relação com a criança. Não tem aquela coisa assim, Beth, nós mesmos às vezes nos cobramos a questão de passar para o filho um ideal.
às vezes de uma maneira consciente ou não consciente, mas não mostrar o nosso lado humano. E eu, lendo o release do seu livro, como você falou, ainda é inédito, ele não está nas bancas, mas eu percebi você assim, se abrindo, se desnudando de uma maneira muito corajosa, muito corajosa, muito brava. Talvez até acho que a revista veio bravamente, né? Eu achei muito forte da sua parte. Porque a gente comete erros, né? Todos, a gente comete erros. Todas as mães cometem erros, é inevitável. Por uma razão muito simples. Primeiro, ninguém ensina a ser mãe. Assim, não existe modelo de mãe. E mãe modelo também não. E cada filho é um. Então, cada mãe, para cada filho, a mãe tem que ser uma. Sim. São indivíduos únicos, não é? São indivíduos únicos. Então, a gente aprende no processo. Aprender significa que a gente desliza, a gente erra, não é? E, então, também foi contra a infalibilidade da mãe que eu escrevi. Porque o que acontece? Pensa na imagem da Madonna. Sim. A Madonna, que não precisa fazer nada a não ser segurar o filho para existir, não é verdade? Essa Madonna é uma figura, essa mãe que está na Madonna é uma figura sacralizada, né? E com essa sacralização da mãe, também houve uma interdição da fala, né? Essa mãe não fala, ela existe, ponto. Em silêncio e ponto. Então, você trouxe para um lado a mãe real. A mãe real, a mãe que existe no dia a dia, como eu falei, a mulher, a profissional, a esposa, a amante, enfim. Porque, como você sabe, no século XVIII, há um livro lindíssimo sobre isso, da Elizabeth Badinter, que se chama Um Amor Conquistado. Que ela mostra que o amor materno não é inato, ele não é instintivo. E esse amor conquistado é uma conquista do século XIX, porque no século XVIII as mães sequer se ocupavam dos filhos. Sim. Mesmo as mães muito ricas, principalmente no Brasil, principalmente as ricas, que não queriam que a sua vida social ficasse comprometida, enviavam as crianças para as amas secas. Aí o índice de mortalidade das crianças foi muito grande. No século XIX eles precisavam de mão de obra. Aí surge o mito da boa mãe, que é aquela que cuida, fica em casa, está sempre disponível e não fala. Perfeita. Entre aspas. No século XXI, nós não podemos mais ter essa imagem da mãe, ou viver com essa imagem da mãe, não é? Sim, e muito assim, que nós estamos, sempre digo isso aqui, Beth, nós estamos em São Paulo. São Paulo, como dito por várias pessoas, é a capital oficial, vamos dizer assim, do Brasil, no sentido de cultura, de informações, mesmo da parte financeira, econômica, não é? Esse programa, ele é transmitido para todo o Brasil, aliás, para todo o mundo, e é assistido em muitos países de língua portuguesa, né? Países da Europa, da África. Então, eu acho importante esse contexto, contextualizar essa situação, o nosso momento atual, sociocultural, não é? Essa demanda, essa imagem que ficou da mãe, essa colocação sua no meu entender perfeita, no sentido de não preciso fazer, eu existo como uma figura, no caso da Madonna. Eu tenho direito à minha existência enquanto mulher. Né? Exato. E eu disse isso na carta ao filho. Sim. Eu escrevo uma carta em que eu falo da minha história pessoal, das minhas origens, da minha infância, da minha formação, né? Da relação com o Brasil da ditadura, da formação com o Lacan, dos vários entrevistados interessantíssimos que eu encontrei trabalhando para a Folha de São Paulo, enfim. É um livro em que eu me autorizo a existir na relação com o filho, independentemente dele. Mas falo da relação com ele, da necessidade da escuta, dos erros que eu cometi, não tendo escutado suficientemente. Você também no release, Beth, eu pude ver que você comentou alguma coisa assim da questão, até você citou uma frase dos Beatles, she's leaving home, ou seja, a filha está indo embora, é aquele momento, talvez, não sei se podemos chamar de ninho vazio, comenta um pouco isso. Quer dizer, na verdade... Como é que fica a mãe, né? Na verdade, foi o drama da separação que me levou a escrever o livro, porque a gente vive em função do filho, e de repente esse filho, que é do mundo, que não é da mãe, precisa ir embora, e a mãe precisa saber dizer vai, não é? E não é fácil. Em vez de lamentar a sua sorte. Ela deve lamentar a sua sorte quando o filho não sai, né? Sim. Quando ela não pode dizer vai.
E então, uma das coisas que eu evoco essa música dos Beatles, uma música lindíssima, que comoveu o mundo inteiro, né? Quando a mãe diz, fiz tudo que eu podia por ela, e no entanto ela bateu a porta de casa e foi embora, e disse para o marido, por que isso, que ingratidão e etc. Então, eu cito essa música, analiso essa música para dizer que cuidar pode ser sinônimo de se separar. Né? Em muitos momentos, em muitas fases da vida que existe essa demanda, não é, Beth? Que a gente cuida deixando o outro, instigando o outro a encontrar o seu caminho. Eu gostei muito da palavra, que esse apego excessivo é um desamor. E na nossa cultura, a cultura latina, ela tem muito essa questão de amar é cuidar próximo, deixando próximo, tolhendo, não é? Para não dizer castrando. Na verdade, Mara, eu escrevi esse livro, porque acho que esse livro aconteceu porque eu sou uma mulher de origem libanesa, portanto, mediterrâneana, oriental, apegada, não é? E o meu filho é franco-brasileiro, então ele tinha uma outra cultura. E o apego era insuportável do ponto de vista dele. Exato, né? Exato. Porque na França, os filhos aos 20 anos saem de casa e acabou. Né? Eles veem os pais de tempos em tempos. Não é a nossa cultura. Não. Então houve esse confronto de culturas que me levou a produzir esse livro. Você era muito apegada, Beth, então? Bastante. Eu acho que você ainda... às vezes, quando se fala em apego, nós estamos falando em amor, no fundo, nas formas que o amor pode tomar. E, às vezes, acho que o mais difícil, eu ouço muitas pessoas que colocam a questão de o desapego como amor. Você sabe que o Otávio Paz tem um livro lindíssimo que chama A Dupla Chama. Eu entrevistei o Otávio Paz antes dele morrer, quando ele lançou esse livro. E ele tem uma frase que eu usei o tempo todo no meu consultório sentimental, que é a seguinte: o amor é uma aposta extravagante na liberdade. Tá? Então, se o amor não aposta na liberdade, ele não existe. Ele sufoca. Nós dizemos isso na música popular brasileira, né? Acorrentado, ninguém ama. Com certeza. Beth, vamos colocar o seguinte, você disse que era bastante apegada e que hoje, como é que, no livro, assim, dá mais uma palhinha pra gente do livro, no sentido de como é que está esse processo hoje, como é que seu filho reagiu ao livro, ou ele te estimulou, como é que foi a figura do seu filho? Olha, eu acho que graças a esse livro eu conquistei um espaço próprio na relação com ele, que espaço próprio eu tinha, mas como se fosse uma transgressão permanente. Acho que isso se passa com a grande maioria das mulheres, não é? Com certeza. E agora não é uma transgressão, né? E a relação mudou. Mudou também porque eu me tornei mais maneira. Isso é muito importante, né? A gente ser maneiro, a gente escutar, a gente ensinar o outro a escutar. Saber sair também, né, de cena para o outro poder, como você falou, caminhar para ele poder. E é difícil, você falou de origem libanesa, nós de origem latina, aquela questão de estar próximo, né? Tipo assim, como se vocês usam uma frase que você diz assim, que a sua mãe nunca precisou pedir permissão se ela deveria te ligar ou não. Simplesmente liga a qualquer hora, em qualquer lugar. Sabe aquela música igual Martim e Bianco? Qualquer hora, em qualquer lugar. É aquela coisa... E de repente, com o seu filho, de uma outra cultura, e homem, não é? Você diz que talvez inconscientemente reproduziu esse comportamento e foi quando ele, porque menos... Você é psicanalista, você sabe, né? O grande problema é a gente repetir inconscientemente modelos, padrões de conduta. Isso é mortífero. Realmente a gente tem que reinventar a relação com o filho. E você fez isso, né, Beth? Eu acho que sim. Fez, com certeza fez. Beth é uma pessoa grandiosa, sabe aquelas pessoas que se agigantam ao longo da vida? Eu vejo a Beth assim, vou usar um termo aqui que me desculpem os outros, é a torcida do Corinthians, ou seja, ela é vista dessa forma. Uma mulher que expandiu horizontes, uma mulher, enfim, um expoente da nossa sociedade, através dos seus feitos. Como você me ama. Com certeza, muito. Nós temos fotos, eu gostaria de mostrar algumas fotos antes de finalizar nosso tempo, Beth TV, você sabe, não preciso te dizer. Isso é ótimo.
Foi e continuará sendo, porque você vai vir muitas outras vezes. Beth Miller, essa é a foto oficial que nos foi pedido para divulgar em termos do lançamento do livro. Beth, fique à vontade, comente suas fotos. Comentar as minhas fotos? Sim, essa é a capa do livro. Essa é a capa do livro, que é feita pelo Luiz Stein, né? Que é um designer que faz também os livros do Nelson Motta e fez quase todos os meus livros na Record. A Bravo essa é a Bravo, que me deu um espaço 7 páginas, nada glorioso, com fotos maravilhosas. Gente, vale do a pena. acervo. Eu tive muito prazer em ler. E, na verdade, foi o produto da confiança que eu tive no Armando Antenori, né? E ele não me decepcionou, a matéria é linda. Essa é uma foto, acho que da Cláudia, se eu não me Da engano, Lula, algumas fotos da de Lula, mídia, Beth, que diz continua a escuta constante. humaniza, cura e humaniza. Quer dizer, na verdade, esse livro, Carta ao Filho, também é um produto do meu consultório sentimental. Com certeza. Beth, dessa vez ficaremos por aqui, mas vai voltar sempre, com certeza. Gostaria que você deixasse um recado a respeito do lançamento do seu livro, local, enfim, fique completamente à vontade. Um beijo pro seu filho, eu mando um beijo pro seu filho, Matias, um super beijo, você tem uma super mãe. Enfim, um minuto restante. O recado é escute seu filho e procure se escutar. A relação entre mãe e filho não é uma relação de amizade, porque a mãe tem deveres e o amigo não tem, mas ela pode se inspirar no modelo da relação entre amigos. Entre amigos, e onde existe respeito, cumplicidade, Escuta. Muito importante essa palavra da Beth, escuta. Porque é a escuta que vai orientar a gente. O caminho, sim. Saber ouvir, a escuta é diferente de ouvir, né? É, escuta é algo completamente diferente de ouvir. A gente pode ouvir sem escutar. Sem escutar, perfeitamente. O primeiro bloco fica por aqui, Beth. Não vou mais dizer que é um prazer imenso ter você. Te espero aqui frequentemente. Amei estar aqui com você, linda.